Boa tarde, colegas, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso terceiro encontro desse percurso de introdução ao narcisismo, obra de 1914 de Sigmund Freud. Claro que com uma transmissão buscando, né, dialogar também com a teoria psicanalítica posterior e, por que não, com dados da nossa contemporaneidade, como a gente pode pensar as relações, as escolhas objetais e o nosso próprio narcisismo, né? Tivemos dois encontros, penso que bastante profícuos, e que implicou bastante aqui os colegas presentes, e vimos ali vários questionamentos e discussões, que é muito bom para quem está aqui desse lado da transmissão. Hoje vamos finalizar o nosso terceiro encontro, mas já com um adendo que em novembro estaremos com a obra Além do Princípio do Prazer. Então, quem não fez a inscrição, corre lá no site do Semblante, o semblante.com.br, clica no folder do Além do Princípio do Prazer e vem ficar conosco aqui também em 3 encontros em novembro. Vamos estar por aqui. Eu, a Paola e companhia. Então, vão ser muito bem-vindos. E também já aproveitando que a Andréia soltou lá no grupo, né, quando eu falei sobre fazermos um sorteio, vamos ter sorteio para 2 cursos, tá? Que foram ministrados pelo Semblante. Então, vamos sortear 2 cursos ao final, para quem estiver presente, assinar a lista de presença, é. A Paola vai ser responsável pelo sorteio, eu brinco, né? Os ovos vão ser jogados no outro, que não for sorteado. E na próxima semana, no dia 25, eu estarei ministrando um curso acerca das relações amorosas e as relações abusivas sob viés psicanalítico. Então, vamos nos debruçar sobre esse estudo que é tão importante para a nossa clínica, entender como são constituídas essas dinâmicas que entram numa compulsão à repetição, e que são vistas dentro de um campo de bastante sofrimento, né? A sintomatologia muito presente na clínica atual, sofrimento amoroso. Relações abusivas que não passam só pelo par conjugal, mas também por amizades, e que sabemos que vem lá do nosso campo infantil. Então, convido vocês a estarem aqui conosco. Quem desejar participar, saber mais informações, pode entrar em contato com o telefone da coordenação e vamos dar aqui todo o auxílio a vocês. O curso será online, ao vivo, e presencial para quem estiver em Pelotas. Vanessa, sei que você já está matriculada, né, Vanessa? Te aguardo aqui para a gente tomar um café no Semblante. Então, vamos estar juntos na próxima. Até aí. Ótimo, vamos estar juntas aqui. Será no próximo sábado, da 1 às 18, né? Com intervalo, claro, né? Então, ficará gravado, vai ser transmitido via Zoom nessa modalidade aqui para vocês, porque os outros estarão presentes. Então, sem alteração também do nosso setting, esse setting aqui, o setting de transmissão. Tô entrando, Lúcia, tá boa variando. noite, seja bem-vinda. Boa tarde, eu estou em boa tarde, boa noite. Pelotas me deixa louca, não sei se é tarde ou noite. Então, colegas, vamos lá para o nosso terceiro dia de narcisismo. Vamos falar sobre narcisismo aqui, né? Continuar nessa nossa trajetória narcísica. No encontro passado, né, nós finalizamos acerca da discussão, né, dessa posição da majestade, o bebê, que é uma posição, colegas, um lugar muito difícil de se deixar, né, que é um lugar de uma perfeição. É um lugar de uma perfeição que o bebê conheceu, experimentou, mas que para adentrar, veja só, esse mundo das regras
para crescer, amadurecer, ele vai precisar desse lugar, né? Se privar de quê? Das suas formas de prazer infantis. Se privar da perfeição narcísica da infância. Vocês já devem ter ouvido falar numa expressão, isso vem do Freud, que para amar é preciso perder parte do seu narcisismo. Essa expressão do Freud, que está em Introdução ao Narcisismo, que para amar é preciso abrir mão ou perder parte do seu narcisismo, ela vem justamente nessa direção de que é preciso amar para não adoecer narcisicamente. Por quê? Só é possível investir libido em um objeto externo quando eu saio da posição de um eu ideal, ou seja, essa majestade bebê, o bebê perfeito. Por quê? Porque essa parte que vai me faltar, o meu narcisismo, eu vou direcionar na busca de quê? De objetos externos de amor. Por isso que amar, para o Freud, é abrir mão. Para poder amar, é preciso abrir mão de uma parte do seu narcisismo. E isso faz parte do desenvolvimento, ou seja, da constituição do eu. Por quê? Porque o ideal do eu surge no narcisismo secundário como uma forma ou uma busca de readquirir aquela perfeição narcísica infantil. Então vamos lá. O que é o ideal do eu? É justamente uma projeção de um substituto para o narcisismo perdido na infância. E o que é o narcisismo perdido na infância? É aquela perfeição. Quem nunca ouviu o que é que você quer ser quando crescer? Essa palavra, essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, ela vem nessa direção de que a criança, ela projeta na resposta o seu ideal de eu, de perfeição. Ah, eu quero ser bombeiro. Tá, mas por que você quer ser bombeiro? Ah, porque eu quero salvar pessoas. Olha o ideal do eu, né? Eu quero ajudar pessoas, quero salvar pessoas. Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero ser professor, porque eu quero ensinar pessoas, né? Colegas, as crianças, quando elas estão, né, aqui só de forma bem simples para a gente entender como é que se manifesta de diversas formas. Porque seu bombeiro, seu médico, seu professor, por exemplo, são lugares de projeção, olha, idealizações, ideais. Uma idealização, vamos entrar na idealização amorosa, mas são ideais do eu. Imagens, né, de perfeição para essas crianças. E que perfeição é essa? Se eu for isso, eu serei o quê? Amado. Ou seja, uma tentativa de recuperar aquele narcisismo perdido na infância. Por isso que o que muitas das vezes, quando nós nos tornamos adultos e no nosso campo das profissões, nós adentramos um campo de sofrimento bem infantil narcísico, de que não estou me sentindo reconhecido, não estou me sentindo querido, e muitas vezes a gente vai repetir com os nossos chefes, os nossos professores e etc., uma dinâmica parental, né? Aqui só para a gente perceber que o quê? Que a gente retorna lá, a gente retorna ao campo infantil quando nós estamos na dinâmica de trabalho. Por isso, a análise é muito importante. Bem,
passamos por isso, né? Quando a libido é incapaz de renunciar à satisfação infantil, o que que acontece? O que que nós vamos ter? A renúncia à satisfação é a renúncia à perda do narcisismo primário. Se o bebê renuncia à satisfação, abrir mão dessa satisfação, né? Ele vai ficar o quê? Preso a um campo de um narcisismo primário, de que seu eu é ideal, ou seja, a perfeição narcísica infantil, sem entrar num campo de ideal de eu, de busca. E aí nós temos a majestade e o bebê, né? E aí vamos para as patologias narcísicas ou traços fortes narcísicos na nossa clínica. Aqui é o nosso ponto hoje. Quando a criança renuncia à sua parte do narcisismo, a uma parte de seu narcisismo, Michele, ele vai renunciar ao narcisismo todo. O que Freud vai nos trazer é que há sim uma conservação, há uma parte conservada desse narcisismo primário. Uma parte vai ser conservada, mas outra parte vai ser o quê? Olha, a parte, vamos pensar como uma parte constituinte de um todo. Uma parte vai ser investida em objetos, retirada do ego e investida em objetos de amor. E aí o que que acontece, né? Para viver, amar, é preciso que retirar uma libido. E eu digo viver num campo de movimento do desejo. Essa vida do desejo de movimento. É necessário investir libido em objetos de amor para não morrer. Não morrer, aqui metafórico, que é adoecer com o seu próprio narcisismo. Por quê? Porque o narcisismo secundário, se o primário é uma libido autoerótica investida no próprio eu, o narcisismo secundário vai ser o investimento dessa libido retirada do narcisismo primário, do próprio eu, para um outro. Eu quero amar. Eu quero amar perdidamente. Amar só por amar. Poema de poetisa portuguesa Florbela Espanca. Eu quero amar. E para eu amar, eu preciso retirar, olha, uma cota de libido do meu eu. Mas isso é um movimento que vem lá da minha infância, quando eu começo a desinvestir no meu narcisismo primário para investir o quê? No narcisismo secundário. Ou seja, aquele excedente de libido direcionado a um outro. Amar a um outro como a mim mesmo. Porque no final das contas, colegas, o que que a psicanálise nos ensina? A gente ama o diferente? Pasmem. A gente não ama o diferente. Porque mesmo algo diferente, nossa, me lembrei de Eduardo e Mônica, né? A música. Eduardo e Mônica eram nada parecidos. Mas o que é que Eduardo buscava em Mônica e vice-versa que o outro não tinha? Mas Eduardo não tinha muitas coisas e Mônica não tinha muitas coisas. Mas quais aquelas coisas que eles queriam ter que um encontrava no outro? Olha só. Ou seja, porque o que é tão diferente de mim, eu não amo. Eu posso amar algo meu ou do meu desejo que eu encontro no outro.
Então, mesmo o diferente, o que parece tão diferente, vai dizer do meu desejo, colegas. É por isso que na nossa clínica, essa pergunta acaba vindo nas sessões de análise, né? O que que você ama no outro? Ah, não sei. Não sabe? Não sei. Não sei o que é que eu amo no outro. Pois é, né? Olha só, Cleusa, nós não somos nada parecidos, mas eu amo. Nós não somos nada parecidos. O que é que tem do meu desejo, de traços do meu desejo no outro? Por isso que amar é sempre sobre o eu e não sobre o outro. Então, pessoal, dar e receber libido. O narcisismo secundário, né, ele vai se configurar por esse movimento de investimento libidinal no sujeito, num outro, um objeto, vamos pensar um objeto externo, e o que? O retorno ao ego dos investimentos objetais desse objeto. O famoso que? Amar e ser amado. Porque o que o Freud vai nos trazer é que o quê? Que esse investimento libidinal, ou seja, vamos pensar investimento narcísico, investimento de amor, ele retorna ao eu quando o sujeito se sente amado pelo outro. E não só isso, colegas. Se sentir amado pelo outro nos devolve aquela cota de narcisismo perdido infantil. Olha que ponto interessante. Porque com esse texto, o que o Freud está nos trazendo? Que mesmo os objetos maduros de amor, vamos dizer, maduros no sentido aqui, todo mundo que está aqui cronologicamente, pelo menos, é adulto, né? Mas o que ele está nos trazendo? A gente ama de alguma maneira com o nosso infantil. Porque quando nós recebemos o amor do outro, aquele narcisismo primário que foi perdido, né, ele não vai ser restaurado totalmente, mas há uma espécie de restauração, uma sensação de se sentir o quê? Onipotente, eu sou amado. Olha aquela ilusão de onipotência. Não era o Freud mesmo que dizia como é forte uma criança quando se sabe amada. Então, o amor recebido dos nossos objetos, mesmo na vida madura, nos levam que, quando nós damos e recebemos amor, nos conduzem a uma espécie de restauração daquela ilusão de onipotência infantil. Nós nos sentimos fortes, mais fortes quando somos amados. E isso diz muito, pessoal, da nossa prática clínica, da clínica da transferência, da clínica do cuidado e do acolhimento, né? Como se sente forte um analisante que encontra um espaço afetivo, amoroso na clínica. E eu não estou falando de amor no sentido popular, mas de que ele é bem-vindo, né? Pelo analista. Então, aqui o nosso espaço potencial de cura através do amor, como Freud trazia na relação transferencial. Alguém pode dizer, ah, Michele, mas eu não posso dar o que não foi oferecido. Eu não vou dar o que não foi, não é que o analista vai dar algo que não foi oferecido. É oferecer algo diferente do que foi recebido. Porque isso é muito confundido na clínica. Nossa, eu já ouvi analistas dizerem, mas eu não posso dar ao meu paciente o que ele não recebeu. Opa, eu não vou tamponar um buraco do paciente.
eu vou dar algo diferente do que ele foi a vida toda acostumado a receber. Então, é sobre ele encontrar um outro espaço aqui para ele se constituir como sujeito e poder, de alguma forma, né, olhar para essas feridas narcísicas com menos defesa aqui, nesse espaço. Porque sim, porque os sujeitos chegam na nossa clínica cheio de defesas, pessoal. Olha só, vocês imaginem aqui que o Freud está trazendo esse campo. No texto, ele vai trazer os casos de parafrenia, dentre outros, que entram nesse campo narcísico. Vamos para as patologias narcísicas. A ideia aqui não era trazer as patologias narcísicas, mas é um campo fantástico dentro da clínica, né? Que analista nós seremos. O manejo do caso, a transferência. Aqui, o recorte que eu propus para esses 3 encontros é nós passarmos pela constituição do eu e, tendo a constituição do eu, essa coluna do narcisismo. O narcisismo é imprescindível para a constituição do eu. Na teoria lacaniana, o narcisismo vai estar aonde? No estádio do espelho. Lacan vai dizer que o quê? Olha, a função do eu, olha, a constituição do eu passa pelo estádio do espelho, que é narcísico. O que eu estou querendo trazer com isso é que o narcisismo é fundamental dentro da teoria psicanalítica para nós compreendermos a constituição do eu. Nós não conseguimos, né, fazer um contorno e deixar o narcisismo de lado, assim como o Édipo. Mas vamos lá. Um outro processo, né, que o Freud vai descrever, ele vai pontuar e descrever nesse texto, é a sublimação. A sublimação vai ser uma outra meta de satisfação daquela libido que foi retirada, o quê? Olha, a libido sexual que foi retirada do investimento do eu e ela vai ser destinada a outras atividades, a outros objetos, distante de uma satisfação sexual. O Freud vai trazer aqui esse adendo da libido, porque em 1915 ele vai escrever o texto As Pulsões e Seus Destinos. Ou seja, quais são os destinos da pulsão. A sublimação é um destino, se nós pensarmos de quê? De uma libido objetal, em que essa libido foi retirada desse eu, mas não se lança a meta sexual, de um objeto sexual, mas se lança a uma meta de outro tipo de satisfação. Olha na infância, o brincar, o estudar. Eu costumo dizer que o quê? Que já acompanha as transmissões, não é? Sublimação é isso que vocês estão fazendo, porque para vocês estarem numa sexta-feira, às 5 horas, aqui no encontro de psicanálise, pensando, quem está aqui presente poderia estar o quê? Olha, tomando uma cervejinha na praia, na praça com os amigos, né? Ouvindo o sambinha que já começou no bar da esquina, mas não, vocês estão aqui pegando essa libido e investindo para ouvir o narcisismo. Investimento libidinal num objeto que é o quê? Que objeto é esse? Conhecimento. Isso. Isso dá uma satisfação? Dá. Mas é um substituto da satisfação sexual. Olha, era o que o Freud estava trazendo. E ele vai trazer, começa a trazer nesse texto e vai desenvolver mais à frente, que o quê? Que isso vem do quê? Do nosso narcisismo secundário. Quando a gente retira essa libido do narcisismo primário e a gente
pode direcionar a outros objetos de satisfação que não são sexuais. E é isso que acontece com a criança na fase de latência. Olha, depois dos 5, 6 anos, ela vai para a escola, aí ela vai aprender a ler, ela vai aprender a escrever, ela vai aprender matemática. Então, ela vai encontrar outros tipos de satisfação e vejam como esses tipos de satisfação aqui, e esportes também, a competição, tudo que está relacionado a isso, olha, vai fazer parte de um mundo social e cultural, da sua inserção no campo social e cultural. Através de quê? Desse investimento libidinal. Ponto. Gente, isso faz parte da nossa constituição narcísica? Sim, né? Nós estamos aí nesse campo de desenvolvimento. E o Freud vai colocar isso, a sublimação, como uma meta, né? Uma meta da pulsão para a satisfação, através de outros objetos que não sexuais. Sublimar. Logo, para sublimar, é preciso eu abrir mão do meu narcisismo primário, da cota de narcisismo primário. Mas vamos voltar aos nossos objetos, que eu acho que aqui vamos pensar nos objetos relacionais. Idealização. Alguém aí já idealizou, já conheceu alguém que idealizou? Já vi que tem uns rindo aqui com o sapo, né? Quem nunca? Isso. Vamos pensar que para eu amar é preciso abrir mão de uma cota de narcisismo. Eu destino o narcisismo para o outro, não, eu atribuo características, coisas ao outro dentro do meu campo de desejo, senão eu não amo, porque eu só posso amar a mim mesmo. Eu não amo o João por quem o João é. Eu nem sei quem o João é. É isso que o Freud está dizendo, eu nem sei quem é o João. Mas no meu campo de representação, o João tem algo para mim, ou diz algo para mim, né? Eu sempre conto faço como uma piada, mas era engraçada, de uma colega de juventude que ela dizia assim: eu quero casar, eu busco um homem que seja bonito, rico e inteligente. Pensei assim, né? Ainda nem tinha Facebook e Instagram, viu, gente? Na minha época não tinha essas coisas, não. Tinha Orkut. Orkut ainda foi um pouco depois. E aí você pensava assim, onde é que estava? Onde é que ia encontrar isso, né? E um dia ela me apresentou a pessoa que ela encontrou. Ela disse, Michele, encontrei meu príncipe encantado. Bonito. Ela disse, e é inteligente, não é rico, mas está tudo bem, já encontrei dois, eu fiz ótimo. Quando eu encontrei o príncipe encantado dela, gente, eu quase caí da cadeira, né? Porque não tinha nada do que ela dizia, mas ela conseguia ver isso nele. Psicanálise está aí. O que é que ele dizia, o que é que nele era bonito, e o que é que nele era inteligente, dizia sobre ela, não sobre ele, e não sobre a Michelle. Olha só, é isso aí. Por isso que a gente não acha bonitas as mesmas pessoas, inteligentes as mesmas pessoas, porque diz do sujeito. Ponto. Olha que a psicanálise tira o nosso tapete do chão, porque ela diz que tudo é sobre nós, pessoal. Quando a gente chega na clínica e começa a fazer análise, tudo é sobre nós, nada é sobre o outro. Ferrou. Eu também me senti assim, lá atrás, quando comecei a fazer análise, a gente vai descobrindo. Você faz, não posso botar a culpa em ninguém. Olha, vamos lá. Por quê? Porque era bem essa imagem do sapo. O que é o sapo? O que é um sapo que se transforma em príncipe encantado? Eu coloco tanta coisa minha no outro, idealizando, e quanto mais eu transformo esse príncipe em sapo, quanto mais príncipe ele consegue ser para mim, significa de mais narcisismo meu eu invisto nele.
Logo, quanto eu mais idealizo alguém, eu fico mais cheia ou mais esvaziada de narcisismo? Esvaziado. Então, a idealização, e o Freud vai nos trazer isso dentro do campo narcísico, é muito comum estar relacionado a alguns campos de adoecimento patológicos, de sofrimento. Diz respeito ao quê, colegas? A esse processo que envolve um objeto externo e ele é aumentado psiquicamente pelo meu narcisismo. Olha lá, fulano. E aí a pessoa chega, o paciente vem para a clínica e começa, né? Trazer o sujeito idealizado. E você está ouvindo aquilo, porque à medida que ela vai contando as coisas, você está percebendo que aquele sujeito não é o que ela está dizendo ser. Porque o que ela está dizendo ser é algo dela que ela projeta no sujeito, que eleva ele psiquicamente para ela. Então, quanto mais elevado esse sujeito para nós, menor nós vamos estar diante deles. Ou seja, porque o nosso narcisismo está sendo investido em peso nele. Olha essa dinâmica que o Freud está descrevendo da idealização. Por quê? Porque a idealização ela vai estar relacionada a muitos sofrimentos, inclusive o quê? A melancolia. O que é melancolia? Vamos pensar. É quando há uma perda de um objeto e o objeto leva tudo que eu investi com ele. O luto, eu consigo fazer o retorno do investimento para mim, para poder investir em outro objeto. Na melancolia, eu invisto e aquele objeto leva junto quando ele vai embora o meu investimento, ou seja, e aí a agressão se volta a mim. Olha como eu sou burra, olha como eu sou isso, olha como eu sou pateta. Eu devia ter visto. Ou seja, a agressividade que eu não consigo destinar ao objeto que eu amei, que eu ainda amo, se volta a mim. Estou trazendo aqui exemplos para a gente já entender por onde o campo do narcisismo vai passando, né? Aqui eu não estou falando, eu estou falando do sofrimento da melancolia na perda de um objeto, sofrimento melancólico na perda de um objeto. É como se o quê? Eu dei tanto que eu deixei de ter valor. É isso que ocorre. Eu dei tanto para o outro e dar tanto não é o campo material, é narcísico que eu perco o meu valor. Então, se vocês pensarem aqui, a grosso modo, eu vou usar uma coisa a grosso modo, mas como tá na moda investimentos, né? O pessoal fala investimento, YouTube, Instagram. Pensem que o narcisismo é como uma poupança. Se eu tirar tudo da minha poupança, eu fico no zero e o outro levou a minha poupança. Como é que eu vou reaver? Eu fico no zero. Então, colegas, pensando aqui só trazendo uma analogia, né? Bem grosseira, mas para a gente pensar que é algo que eu tiro do meu eu. Mas não é como uma plantinha que ela não é como grama que ela nasce em qualquer lugar. Não. Eu levei a minha vida inteira para constituir isso. O que eu tenho hoje de cota de narcisismo levou a vida inteira para se constituir. Então, não é, eu investi ali, o objeto se foi, meu narcisismo continua o mesmo. Não, porque vem a frustração, vem o sentimento de fracasso, de perda de um objeto, por não se sentir amado por ele e especial por ele. Ou seja, a restauração, a ilusão de restauração narcísica infantil. Então, a dor de amor vem porque esse objeto não me restituiu de uma maneira para eu me sentir amado e restituir o quê? O meu campo narcísico.
Fez sentido, pessoal? Muito bom. Então, pessoal, é, eu tenho uma notícia muito triste para dar a vocês. Sapo é sapo. Não adianta a força que vocês façam para mudar o sapo, tá? Não adianta. Na idealização, a natureza continua a mesma, só o investimento psíquico que é aumentado. Então, não precisam tentar enganar o analista, a gente sabe. Brincadeiras à parte para um final de sexta-feira. Colegas, vamos lá. Nós estávamos falando do objeto, né? O nosso objeto de amor também entra no campo de ideal do eu. Por que que o nosso objeto de amor entra no campo de ideal do eu? Quando a pessoa lá estava dizendo, eu quero casar com um homem bonito, rico, inteligente, ela não estava falando sobre o homem, ela estava falando sobre ela. O que para ela iria restaurar um narcisismo perdido infantil, onipotência. Ou seja, ela esperava que o outro, ela encontrando o outro assim, ela pudesse se sentir dessa maneira. Então, quando eu busco alguém com tais características, ou quando o meu olhar cruza o outro, enfim, né, esse campo que nós chamamos do amor, né? E o Freud vai dedicar um parágrafo ao enamoramento, o enamoramento e o enfraquecimento do eu também. Mas esse outro que eu desejo, que eu almejo, né, que eu crio aqui, fantasio, assim como a profissão que eu quero ser, quero ter, assim como o caráter que eu tenho que ter diante do outro, o comportamento, enfim, tudo isso faz parte de quê? Da constituição do ideal do eu. E o ideal do eu, gente, o ideal do eu, ele é constituído a partir do quê? Dessa ferida narcísica. E ferida narcísica é essa? Eu não sou a majestade e o bebê. Eu não posso tudo e nem sou amado por tudo que eu faço. Quando alguém diz que coisa feia, olha que coisa feia que o bebê está fazendo. Opa, parece que eu não sou mais amado por tudo. Então, o ideal do eu passa justamente por essa busca narcísica de ser amado, de restaurar esse amor ou essa onipotência infantil. Então, como é que eu vou restaurar aqui? Ah, o bebê tem que ser inteligente, fulaninho tem que crescer e tem que ser médico, fulaninho vai crescer e vai parecer com o papai. E a criancinha vai, fulaninha vai crescer e vai ser mãe, né? Vai estudar muito, vai casar e vai ser mãe. Olha os ideais do eu que passam pelos discursos, vamos pensar que pelos discursos sociais, a discursividade social, cultural, familiar, e de como as crianças passam a buscar objetos a partir dos quais elas vão tentar readquirir a perfeição narcísica. O filho, o marido, companheiro ou companheira, casa, carro, trabalho, ser o melhor jogador de futebol, ser o melhor aluno da sala, ser o profissional XYZ. São ideais do eu, substitutos do narcisismo ferido infantil. Formas de readquirir a perfeição narcísica. Mas a gente readquire essa perfeição? Não. É uma mera fantasia. Uma fantasia inconsciente. Por isso que o nosso movimento passa pelo quê?
Desejar mais, desejar mais e desejar mais. E parece que eu nunca chego lá, parece que tem sempre um lugar, né? Parece que tem sempre um mais além para readquirir essa perfeição narcísica, que é um lugar de onipotência no amor do outro. Eu posso tudo. O outro me ama incondicionalmente. Mas no ideal do eu te amo se, né? Se você for isso, se você for uma criança comportada e etc. Tá fazendo sentido, pessoal? Por quê? Porque o Freud vai relacionar o sentimento da culpa, a culpa enquanto um sentimento, um afeto constituinte, a essa própria perda do amor infantil, esse lugar de onipotência. Por quê? Porque a culpa vem, o que foi que eu fiz que eu deixei de ser o bebê perfeito? Então, a culpa surge como um afeto relacionado à perda do amor da mãe e do pai. Mas é uma perda real? Não. É o medo de perder, de se fazer algo errado e poder perder esse amor, esse lugar de amor. Por isso que a culpa, colegas, é um afeto muito presente e faz parte da dinâmica das relações abusivas. Sem culpa, não tem relação abusiva. Porque sem culpa, não tem medo de perder o outro. Então, quando nós vamos estudar esse tipo de relação, nós vamos vendo a culpa dentro de um eixo central. O medo de fazer alguma coisa errada e perder o outro. É uma culpa de amor, como se estivesse errado. Por isso que o outro vai lá e conquista e faz tudo. Isso vem de quê? De uma dinâmica afetiva infantil, lá do narcisismo primário e secundário, desse amor que foi colocado em questão, essa criança que se sente de alguma maneira culpada, frustrada por não receber o amor, sobretudo, vamos falar da mãe. Vamos falar bastante quem for acompanhar o curso, né, no próximo sábado, dessa figura materna. Figura materna é central, depois a paterna, porque é o amor primário. Logo, colegas, a gente volta para o campo do narcisismo e o Freud está aqui trazendo a culpa, né? Então, amor e culpa andam juntos e são constituintes estruturais psíquicos, estruturantes psíquicos. E no final das contas, o que é então o tal amor próprio? Nossa, fulano se ama muito, parece narcisista, parece que ele é narcisista. Bom, muito bom. Porque o amor próprio, ele, vamos pensar, ele é consequência, ele é efeito do narcisismo primário, mas ele é constituído ao longo da nossa existência. Isso é interessantíssimo, porque muitas vezes o sujeito chega na clínica quase que esvaziado desse chamado amor próprio. Ele não vê algo bom nele. E eu costumo dizer que o analista, o que é que ele tem que fazer? Pensem aqui essa tela como um espelho. É como se ele tivesse que inverter o espelho pelo qual o paciente se enxerga. Pessoal, o Freud vai denominar de amor próprio a expressão da grandeza do eu. Em qual momento a criança se viu grande no narcisismo primário? A sua primeira experiência de grandeza foi no narcisismo primário, o bebê onipotente, eu posso tudo, eu sou amado. Isso dentro de um campo modelo que ele criou aqui. Vamos pensar no modelo de relação. Mas essa expressão de grandeza do eu, que ele teve que renunciar parte, lembram na passagem para o narcisismo secundário, esse bebê tem que renunciar parte dessa grandeza. Ele readquire, né,
À medida que o quê? Que as experiências da vida vão confirmando o seu sentimento de onipotência, o sentimento primitivo de onipotência. Logo, quando vocês me perguntam, Michele, o que é o amor próprio? O amor próprio, ele vai ter elementos, resíduos daquele sentimento primitivo de onipotência infantil, e que, ao passo que as conquistas do ideal do eu, a criança, foi a melhor do futebol, ou fulaninho joga muito bem futebol, olha como ele é o bom aluno disso, olha, foi bem na escola, entrou na faculdade, ou seja, o ideal do eu. Eu estou trazendo aqui uma coisa bem geral, porque pode passar, dependendo do campo social, passa por vários discursos distintos. Então, à medida que essas experiências, né, de ideal do eu, de busca de objetos, investimento em objetos, elas são alcançadas, veja só, elas ajudam a aumentar e a confirmar a experiência de onipotência infantil, o amor próprio. É por isso que o quê? Quando o sujeito faz um investimento, por exemplo, da vida inteira, eu já acompanhei na clínica, uma pessoa estudou anos para fazer um determinado concurso, porque a família dele, toda a família fez esse concurso, todo mundo passou. Então, o ideal da família dele era todo mundo entrar nessa mesma vaga, ter o mesmo concurso. Olha só, a família se definia assim, nós somos isso. Todos nós da família tradição, somos isso, tipo delegado, algo assim. Essa pessoa estudou. Então, olha só, quando ela faz esse investimento no concurso, investimento libidinal, e não passa, para onde é que leva? Para um campo de impotência. E aí chega na clínica com bastante dor. É como se o quê? Não restasse quase nada de amor próprio. Eu não sirvo para nada, eu não sou bom, a minha família não me ama. A família não está dizendo isso, mas é assim que se sente porque retorna a um campo infantil, de que esse era o ideal da família, o ideal de eu, e que estar dentro desse campo seria uma espécie de restauração da onipotência. Ó, como eu me sinto grande, como eu me sinto bem estando aqui. É por isso que a nossa clínica é uma clínica que passa pelo campo desejante, mas isso é o que você deseja ou o que os outros desejaram para você, o ideal do eu. Iríamos mais à frente em Freud e mais à frente em Lacan, para pensar assim, isso é o que você deseja, o que desejaram para você, o que disseram para você, né? Então, muitos sujeitos vão se desconstruir nisso e outros vão dizer, não, eu me identifico com isso, é isso que eu quero ser. Mas pensem que o amor próprio, ele é, colegas, uma construção, porque à medida que as experiências ajudam a confirmar isso, esse amor próprio, ele também vai o quê? Aumentando, se confirmando e aumentando. Eu me amo ou eu não me amo também. Temos esses dois movimentos, né? E aqui eu trago uma espécie de estrofe, poema, né, que eu fiz para uma aula sobre narcisismo, né? Porque amar é doar. Ser amado, colegas, é receber. Amamos para não adoecer e somos amados para não perecer. Então, o quanto é importante se sentir amado. Porque se sentir amado é ter um lugar de pertença no mundo. Mas não é um lugar de pertença a uma casa, é ter um lugar de pertença no desejo do outro. Eu tenho um lugar no desejo do outro. O outro me ama, ou seja, ele destina a libido para mim.
Isso é algo importante na clínica, porque as pessoas, muitas vezes, elas conquistam bens e elas chegam esvaziadas de amor. Eu conquisto bem, mas eu não recebo o quê? Amor, porque o bem não me dá amor. O bem pode me dar uma ilusão de onipotência para o outro, mas o bem, ele não me investe o quê? Libidinalmente. A coisa, ela não investe em mim. E é isso que o Freud também traz nesse texto. Eu invisto na coisa, mas a coisa não investe em mim. Só alguém pode investir em mim. Só um sujeito pode investir em mim. E vamos caminhando aqui. É por isso que o quê? Que essa relação entre libido narcísica e amor próprio passa por dar libido do eu ao objeto e receber libido investida do objeto no eu. À medida que o outro me ama, mais aumenta o quê? O meu amor próprio. E não é aumentar de inflamar e chegar ao tanto. Aqui eu não estou falando de patologia narcísica, pessoal, que o narcisista precisa ser amado para estar aqui. Mas isso de confirmar, eu sou um sujeito que eu recebo amor, né? Ou seja, me sentir forte. Não invencível como narcisista. É me sentir forte. Por fim, vamos para aqui, né? Por que é que amar dói, então? Já descobriram por que amar dói? Por que que tanta gente chega à nossa clínica sem amar? Que amar não tem garantia nenhuma. Eu olho para um objeto, vamos pensar um objeto sujeito, aquele objeto, ele me atravessa de uma maneira que muitas vezes eu não sei qual, inconsciente, ele vai ter traços. E eu quero ele para mim. Mas eu quero ele para mim, na verdade, eu quero que ele me ame como eu estou amando o que eu vejo nele. Mas sou eu que vejo algo nele, não está garantido que ele vai ver algo em nós, gente. Quem já foi adolescente sabe disso, né? Eu vejo algo nele e não está garantido. Mas eu só tenho duas opções: ou investir ou não investir. Se eu investir, eu posso receber algo. Se eu não investir, eu nunca vou saber, né? Então, amar dói porque não é garantido que o quê? Que aquela cota de narcisismo, ou seja, de libido narcísica que eu invisto no outro, o outro vai me devolver de alguma maneira com a libido narcísica dele, para eu me sentir amado. E aí nós temos um outro ponto. Nunca se ama da mesma maneira. Numa relação, os sujeitos amam de maneiras diferentes, porque cada um ama com o seu próprio eu. E sim, a máxima, que pode doer, mas que é a verdade, só trago verdades, um ama mais do que o outro. Intensidade. Então, os sujeitos amam de formas distintas, porque o que Maria vê no João é diferente do que o João vê na Maria. Maria nem sabe o que João vê nela direito. O João fala, mas às vezes ela nem entende. O João está vendo algo nela que ela nem reconhece. Mas é isso que o João ama, porque vem dele. E a intensidade, vamos falar da intensidade, são distintas. Então é comum alguém dizer, mas parece que eu amo mais do que o outro. Ai, tá tudo bem, mas eu queria que ele amasse na mesma quantidade que eu amo. Opa, é impossível, né? E aí vem os sofrimentos de amor na clínica, e como é importante a gente falar disso e entender isso.
porque isso leva, assim, ao sofrimento devido ao que, colegas? As variadas romantizações. Eu vou falar sobre isso lá no curso. O que é essa romantização do amor? E que aí tem os filmes, tem toda uma estética romântica que nós herdamos, filmes e etc., e pessoas falando sobre amor e construindo relações ideais ou idealizadas, e quanto mais alto voo, mais alta queda. Amar, então, é doar ou direcionar parte do seu narcisismo a um objeto de amor. É você perde narcisismo. Você abre mão, perde para o outro, para o objeto de amor. E nem sempre esse objeto de amor, aqui como essa cena, vai te corresponder com a libido dele. Por isso que quando eu quero a intensidade do meu amor, eu tô amando, eu queria que ele me amasse igual. Olha só, Narciso acha feio que não é espelho. Eu quero que ele me ame como eu amo ele. Olha como a gente tem que entender o narcisismo e abrir mão dele para a gente poder estabelecer relações. Isso vai das relações amorosas, as de amigos, né, que também são amorosas de outro tipo, né? De amigos, familiares. Eu queria que ele gostasse de mim, eu já vi irmãos, como eu gosto dele. Ah, mas se ele gosta de você, você sente que teu irmão te ama? Sim, mas não é do jeito que eu amo. Olha só, né? Então nós vamos vendo por onde passa isso. Essas constituições. É muito bonita, essa dinâmica é muito bonita. E por fim, né, colegas, ser amado, no final das contas, e aí olha o ideal de amor, né? Enfim, como é felizes para sempre, só que não, é outra etapa. Ser amado é uma forma de reaver a parte perdida daquele narcisismo primário. E reaver uma parte perdida também dessa libido narcísica que eu destino ao outro. Quando eu me sinto amado, eu tanto sinto que o que eu estou investindo eu estou recebendo, de alguma maneira, mas também me coloca naquele campo infantil. Quer ver alguém no campo infantil? É se sentir apaixonado e se sentir correspondido. Você vê a criança entrando no seu consultório com um sorrisão e vai aprontando, né? Ai, a gente ficou até altas horas conversando, e no final de semana ele passou na minha casa e disse, só faz uma mala entrar no carro. Ai, eu furei o compromisso que eu tinha. Olha só, o infantil vindo, é isso. É a beleza, né? Então, do mesmo jeito que pode vir a perder aí grande parte, né, disso quando é frustrado, mas você vê o campo infantil vindo à tona, me sentindo amado como se fosse a primeira vez. Já ouviram? Eu me sinto amado como se fosse a primeira vez. Só que na psicanálise, se sentir amado como a primeira vez, olha só o discurso onde nos leva a experiências infantis muito precoces de satisfação, né? Então, pessoal, ser amado para não perecer. E nesse sentido do ser amado por não perecer e se sentir amado como uma forma de reaver algo, a psicanálise de Freud já nos dizia, né? A psicanálise é a cura pelo amor, pelo amor transferencial dentro da clínica do setting, na relação entre o analisando e o analista. Que ambiente a gente pode construir aqui e que sujeitos nós vamos poder ser para os nossos analisandos poderem realizar essas transferências das mais diversas narcísicas para o seu analista. Sim, para além de Freud, aqui já trazendo para outras linhas da psicanálise, o analista vai ser colocado numa função materna, numa função paterna. Nós vamos estar recebendo aqui do outro, né, afetos que são conhecidos para ele. Às vezes,
um pouco estranhos e que podem nos causar um pouco de desconforto na contratransferência, por isso que supervisão é importante. Nós vamos ser colocados em lugares muito idealizados para eles, vamos ter que sair desses lugares para ser possível a gente existir enquanto analista, e por aí vai. Essa é a nossa clínica, uma clínica que vai passar pelo narcisismo dos nossos pacientes. Como estamos, colegas? Questões? Com as análises em dia? Ótimo, para a gente pensar os nossos narcisismos cheios de amor. Que bom, então se sintam muito acolhidos. Então, pessoal, nós chegamos aqui a esse terceiro dia com um recorte, como eu falei, não era a intenção compreender o que é essa coluna do narcisismo na estruturação de um eu, tá? Passando pelo narcisismo primário, autoerótico, com essa libido voltada para o próprio eu, e o narcisismo secundário, quando a criança se movimenta do autoerotismo para uma libido objetal, ou seja, para não sofrer com o excesso de libido voltada para o próprio eu, a libido excedente, e para evitar o desprazer por tamanha excitação, aqui o Freud, numa teoria quantitativa, essa criança passa a destinar libido para os objetos externos, né? Ou seja, é preciso ser amado para poder amar. É preciso ter recebido o libido do outro para poder o quê? Ter esse excedente, o quê? Direcionar para o campo exterior. É tanto que quando essa dinâmica libidinal, investimento do outro no bebê falha, fracassa, é possível que nós tenhamos aí complicações no desenvolvimento do narcisismo secundário. Então, são patologias sofrimentos patológicos ou tidos como patologias, porque o Freud vai usar esse termo patologia aqui, que nós vamos ter na nossa clínica, das mais diversas. Então, essa passagem da libido autoerótica para a libido objetal, não está garantido. Aqui o Freud trouxe muito pouco o campo familiar, mas em outras teorias nós vamos ver mais aprofundado como que o ambiente, as primeiras relações materna e paterna, os primeiros cuidadores vão ser fundamentais para o desenvolvimento da libido desse bebê, né, e dessa libido autoerótica, o amar a si mesmo, para poder amar o outro. Então, só tenho a agradecer aqui a presença de vocês, lembrar mais uma vez que em novembro nós temos, além do princípio de prazer, que vamos entrar nessa pulsão, vamos trabalhar com a pulsão de vida e a pulsão de morte, e a compulsão à repetição, que aí se encaixa bastante no que no que eu já vinha aqui trazendo falei de relações abusivas, de compulsão à repetição, né? Do retornar a situações desprazerosas. E para quem desejar, também vamos ter aí uma série de atividades, cursos também sobre relacionamento, que vai começar com esse de novembro e ao longo de 2026 eu vou trabalhar a psicanálise relacional com vocês, para a gente entender os relacionamentos na clínica psicanalítica, tá bem? Paola, chegou a hora? Então, temos 15 inscritos. Temos 16. 16 que responderam a lista de chamada. Isto. Alguém não respondeu a lista de chamadas? Cleusa, responde rapidinho que nós vamos fazer o sorteio a partir da nossa lista de presença. Tá aí no chat, vamos fazer o sorteio de 2 cursos. Quais são os cursos, Cleusa?
Ou, desculpe, Cleusa não, Paola, desculpe. A Cleusa, a pessoa já está sexta-feira à noite e está assim. Quais são os cursos que nós vamos sortear? 2 vagas, uma vaga. Trauma e luto, a clínica do acolhimento. E psicopatologia psicanalítica, teoria e clínica. Perfeito. São 2 cursos que nós oferecemos pelo Semblante, que estão na nossa plataforma, disponibilizados para quem desejar. E Luciana, a Luciana entrou atrasada. Aproveita, Luciana, a lista, acho que você consegue pegar no chat a lista de presença, só para fechar os números e vamos ter os 2. Vamos sortear os 2. Ah, ela deu, já fez, Luciana. Então temos quantos números agora, Paola? Agora temos 21. 21, então 2 números de 1, começa no 1, Não, começa no 46 e E vai amanhã? até o 66. do 46 ao 66, tá. Que a lista é contínua, depois a gente... Tô louco, tô 46, achando que hoje é então, quinta-feira. é Olha a minha cabeça. 53, 50. Adivinha? Sheila. 53 e foi 66. É... Ela, A Sheila, colegas, é porque a Sheila, ela só não adivinha os números da Mega Sena para nós, tá? Ela não dá. É... Então, vamos, Do 47 ao 66. tá, 61. 61, Fernando Almeida. Fernando, excelente. Então, vamos lá. Vocês escolhem o curso. Depois vocês falam para a Paola, todos têm o contato da Paola, pode ser psicopatologia psicanalítica ou luto. Vocês escolhem, não precisa, se ele escolheu luto, ele vai escolher psicopatologia. Não, são os 2 cursos e uma vaga. Então, vocês escolhem depois, só falam para a Paola qual curso vocês desejam. Os 2 são ministrados por mim, os 2 são 4 encontros, tá? Então, só avisam lá a Paola, ela entra em contato com vocês e a gente faz o registro na plataforma. E vamos ter, olha, mais sorteios no nosso próximo curso também. E além do princípio do prazer, acompanhe o Insta do Semblante, porque vamos ter sorteios pelo Insta para formações, tá? Descontos, etc., para formações de 26. Então, aqui eu estou sorteando os cursos, os nossos grupos, e no Insta vamos ter Black Friday e sorteios para as nossas formações. Lembrando que formações lacaniana, formação clássica que passa por vários autores, vamos ter também uma formação voltada para a clínica do cuidado, né? Uma clínica trazendo Klein, Ferenc, Winnicott e companhia a partir de 2026. Então, fiquem ligados nas nossas redes. E agradecer mais uma vez. Desejo uma ótima sexta. Pessoal do curso, aproveitem os cursos, né? Qualquer dúvida, chamem lá no grupo, aproveitem. Vocês têm ali o contato nosso também, do Semblante, né? E aguardo vocês no sábado 25. Quem quiser estar aqui comigo, com a Paola e com outros colegas, e em novembro, com Além do Princípio de Prazer. Teremos evento do Semblante, para quem ainda não está sabendo, de 4 às 7. Um evento ao vivo, online e presencial para quem estiver em Pelotas, a formação do analista. Então, nós vamos passar, vão ser 4 dias à noite, às 20 horas, em que vamos falar sobre a formação do analista aqui. Eu, o Franz Costa Lima, o Jacob Bisiak e a Juliana Lara.
Estaremos aqui com vocês nesse evento gratuito, aberto, tá? Chamem os colegas, psicanalistas ou não, os colegas do Semblante e fora do Semblante estão todos convidados e a inscrição também vai ser pelo nosso site, tá bem? Então, lá no site semblante.com.br vocês podem fazer a inscrição e na semana do evento vocês vão receber e-mail com todas as informações. A Simonete levantou a mão. É só uma dúvida. Esse curso de sábado, ele vai ficar gravado também? Fica, todos ficam, Simonete. Todos os cursos nossos ficam. Então, pode ficar à vontade, que desejar fazer inscrição, a Paola já te chama. Temos ali, temos os descontos para os alunos do Semblante. Então, aproveita aí, vai ser, sou suspeita, mas vai ser muito bacana, viu, Simonete? Vai ser uma proposta diferente do que a gente costuma ter por aqui, né? Agora voltada para as relações mesmo. Eu me interessei bastante aqui. Eu não vou, acredito que eu não vou conseguir ficar todo o tempo. Então, Sim, por isso que eu perguntei. Eu aproveito uma parte, mas a outra eu consigo assistir depois. Mas tá jóia, eu entro em contato no grupo depois. excelente. Ficará gravado e disponibilizado na plataforma na área do aluno, como todos os cursos. Então, podem se inscrever, ficar tranquilo em relação a isso, tá bem? Então, desejo aí uma ótima sexta para vocês, um ótimo final de semana. Um abraço a todos e todas. Obrigada, Tchau, Michele. tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.